Programa Desafios. Oferecimento SS Solutions. Produzindo soluções excedendo expectativas. E Forte Leve é muito mais caixa d'água. Inteligente é aquele que erra e aprende com seus erros. Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Israel em guerra é muito mais seguro do que o Brasil, as grandes capitais brasileiras. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? O programa Desafios está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. E hoje meu abraço especial vai para os nossos parceiros, as famílias Forte Leve e a família OK Super Atacado, e estão nos acompanhando todas as semanas. Hoje no primeiro quadro eu trago uma palavra especial para o seu coração. Muitas coisas nós sofremos desnecessariamente. Alguém um dia afirmou: inteligente é aquele que aprende com seus erros, mas sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. No quadro de variedades eu tenho um bate-papo com a guia de turismo e intérprete Silvia Ruth Eppelboim. Ela mora há 15 anos em Israel, uma entrevista espetacular. Depois nós temos o quadro Pensando em Você e no final do programa um videoclipe especial com voz da verdade. E você acabou de ouvir esse barulhinho aí? É o WhatsApp, é uma mensagem que chegou para você assistir o programa. Então é hora de reunir a família, convidar os amigos, mas você pode enviar um tweet, um WhatsApp, uma mensagem e convidando seus amigos, porque nós voltamos em instantes. Alguém um dia afirmou que inteligente é aquele que erra e aprende com seus erros, mas o sábio é aquele que aprende com o erro do outro, e aí ele não precisa sofrer. É sobre isso que eu quero compartilhar com você nesse primeiro quadro no programa Desafios. Quero falar sobre Josias, lá no livro de 2 Crônicas, escrito por Esdras, no capítulo 35. Você vai conhecer a história do rei Josias, um garoto com apenas 8 anos, assume o poder. Tinha como exemplo um pai que fazia tudo que Deus reprovava, que Deus não se agradava, e por isso ele viu o pai dele ser assassinado, porque com apenas 8 anos, o pai tinha governado antes dele 2 anos. Mas Josias também assistiu o seu avô Manassés governando Israel e Judá, mas por um tempo, ele só tinha 8 anos, ele assistiu uma parte do seu avô fazendo as coisas que agradavam a Deus. Mas ele tinha conhecimento da história, da vida do avô. Nós sabemos que nós conhecemos as nossas histórias, aquilo que acontece na nossa família, dentro da nossa casa, do nosso pai, do nosso avô. O bisavô já fica um pouco mais distante. E Josias, dentro deste contexto, procurou fazer as coisas que agradavam a Deus, as coisas que Deus aprova. E ele fez um governo de excelência. Ele chegou até obrigar o povo a seguir a palavra de Deus. E quando você vai ler sobre a história de Josias, é uma história muito bacana, porque ele restaura o templo, ele reforma as cidades, ele derruba os postes ídolos, tudo aquilo que Deus não agradava, ele mandou retirar, e tudo aquilo que nós retiramos da vida da gente, que Deus não gosta, nós estamos abrindo as janelas do céu para Deus derramar bênçãos sobre a vida da gente. Então, no capítulo 35, verso 18 de 2 Crônicas, Josias, ele faz uma Páscoa, celebra uma das principais festas do povo de Israel. Desde Samuel, do profeta Samuel, até Josias, ninguém celebrou uma Páscoa, uma festa tão linda, tão completa, tão organizada como a que Josias celebrou. Mais de 5 séculos se passaram. E agora eu quero aprender, junto com você, sobre a pessoa do rei Josias, sobre essa autoridade que deixou um legado para nós e podemos aplicar na nossa vida e sermos felizes. A primeira coisa que a gente aprende, como é complexa a personalidade humana. A gente vê, ele tem 2 exemplos, Josias, do pai, que
morreu tão precocemente, com apenas 2 anos no poder, porque fez as coisas que desagradavam a Deus. E ele viu 2 momentos, ou pelo menos tomou conhecimento do seu avô Manassés. Parte da vida fez o que agradava a Deus, parte da vida fez o que desagradava a Deus e sofreu muito por isso. E como nós vivemos essa batalha dentro da gente, parte do Eli quer fazer uma coisa, parte do Eli quer fazer outra coisa. E o apóstolo Paulo fala sobre essas 2 leis tão reais que há dentro da gente. Existem 2 ursos dentro de cada um de nós. Qual que nós vamos alimentar? O bom ou o ruim? Nós podemos sofrer desnecessariamente quando nós alimentamos, sabe, aquelas coisas que desagradam a Deus. Como é complexo aqui os pensamentos. Nós precisamos criar, como disse o doutor Ulisses, um dos doutores da psiquiatria no Brasil, criar fortalezas espirituais através da palavra de Deus para nos proteger. Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, contra o Senhor. Então, se você, sabe, quer se proteger do sofrimento, ouça Deus. Coloque a palavra de Deus como a última resposta para as suas atitudes, para as suas decisões. A segunda coisa que a gente aprende, mesmo Josias, com toda essa sabedoria, com todo esse comprometimento com os mandamentos, com o testemunho, com a palavra de Deus, Josias errou. Josias fez uma coisa que ele não deveria ter feito. Josias foi se envolver. Ele arrumou um problema que ele não precisava ter arrumado. O rei Neco do Egito foi guerrear contra uma outra nação. E ele foi se envolver nessa guerra e o rei falou: não entre nisso, Deus está comigo. Se você entrar, você está lutando não é contra mim, mas contra a vontade de Deus. E Josias não quis dar ouvidos a Neco. Josias, sabe, um governo de excelência. Josias, sabe, o povo, ele tinha o povo com ele. Conseguiu restaurar não somente os prédios, mas o povo. E agora ele se envolve numa guerra que não era para ele ter entrado. Então a gente vê o problema da rigidez. Tem muitas pessoas que são rígidas demais, duras demais nas suas palavras. E a Bíblia nos ensina que nós devemos ser flexíveis. Uma outra coisa que nós aprendemos com o erro de Josias foi a teimosia. Teimoso significa que não muda facilmente de opinião ou de atitude. Teimoso significa obstinado. Mesmo sabendo que está no caminho errado, ele não volta atrás, não tem humildade. Teimoso é aquele que não desiste facilmente, insistente, que se mantém apesar de contrariedades ou dificuldades, resistente. Josias foi esse homem. Um homem que estava indo tão bem, mas de repente, por causa da teimosia, atraiu sofrimentos que não precisava passar por eles. Existem flechadas que não precisamos receber. Josias foi se envolver numa guerra que não era dele. Josias se envolveu numa guerra, se disfarçou e levou flechadas. Flechadas que causaram graves feridas. Tem flechadas que talvez você está tomando sem necessidade, simplesmente por causa de teimosia, ou eu também. Então essa é uma boa reflexão, nós não podemos ser tão rígidos, sermos teimosos. Salomão disse na multidão de conselheiros a sabedoria, nós não temos, sabe, podemos dizer que somos o dono da verdade. A única verdade absoluta que eu conheço é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então nós precisamos vigiar. Josias recebeu flechada que levou à morte, morreu de forma precoce também. Assim como seu pai. Tem muitas pessoas, jovens, adolescentes, hoje morrendo desnecessariamente, por teimosia, porque não obedece os pais. E nós vemos que Josias tinha tudo, o Senhor era com ele, mas o Senhor não é com aquele que o desobedece. Deus não está com aquela pessoa que não quer obedecer a Deus. Deus não vai abençoar coisa errada. Deus não vai estar, seja com uma igreja, com um ministério, com uma nação, sabe, que não faz a vontade dele. Não adianta. Isso, Deus trabalha de forma individual e de forma coletiva.
A responsabilidade ela é pessoal e nós podemos contagiar as pessoas de forma positiva ou negativa. Positiva se nós fazemos de acordo com a vontade de Deus. Eu quero fechar esse quadro falando, sabe, que Josias deixou um legado. Deixou sim, por isso estamos aqui falando do rei Josias. Jeremias escreveu um cântico, um lamento, ficou registrado devido à pessoa, a figura maravilhosa do rei Josias. Ah, Josias. Josias celebrou, sabe, uma Páscoa. Que festa maravilhosa! Depois de mais de 5 séculos, ninguém tinha celebrado como Josias fez. Ele organizou, colocou os vocacionados, sacerdotes, levitas, os cantores, organizou o povo, os porteiros, sabe, cuidou dos detalhes. E o Senhor era com Josias, era, olha o verbo, no passado, até ele desobedecer. Então, se nós queremos ter a bênção de Deus e não sofrermos desnecessariamente, precisamos fazer de acordo conforme está escrito. E enquanto Josias fez conforme estava escrito na palavra, ele foi aprovado, abençoado e prosperou. Quando desobedeceu a Deus, morreu. Esse é o desejo de deixar esta pequena reflexão para você. Inteligente é aquele que erra e aprende com os seus erros. Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Ela mora há 15 anos em Tel Aviv, Israel. A partir desse momento tem um bate-papo com Silvia Ruth Eppelboim. Ela é intérprete e guia. Silvia, é uma alegria recebê-la no programa Desafios. Prazer é todo meu, Eli, todo meu. Silvia, 15 anos morando em Israel. Como é? Você é brasileira, não é isso? Sou brasileira. Uhum. Casada com um judeu? Casada com um judeu, casada com um hebreu, melhor dizendo, né? Me fala a diferença entre o hebreu e o judeu. Não existe diferença, tecnicamente falando, simplesmente a questão que muitas vezes, né, quando a pessoa fala judeu, pode se tornar um pouco pejorativo, não é? Então, tanto que idioma se fala em Israel? Judaico ou hebraico? O hebraico. O hebraico, Sim. Exatamente, porque daí vem os hebreus, não é? Nós vemos que é um povo que eles carregam aí 3 nomes bem fortes, né? Judeus, hebreus, israelitas. Israelitas. Claro, porque as pessoas costumam confundir com israelenses. Qual é a diferença? Que israelense é quem nasce em Israel, não necessariamente precisa ser hebreu. Agora, Silvia, eu já estive 3 vezes, tive o privilégio de estar em Israel. Uhum. Explica como Israel é um país tão novo, um estado tão novo, um país de primeiro mundo. Como tudo na vida, não é? É uma questão de mentalidade, né? Então, na realidade, é como o Brasil, para as pessoas poderem entender, não é? O Brasil foi descoberto pelos portugueses, não é? Foi colonizado pelos portugueses. O que muda são o quê? Os impérios, as administrações. Quando o povo judeu vai a Israel, não é? Que ele tem como a volta à terra, ele tem o intuito, de construir naquela terra. É a nossa pátria. Nós não viemos aqui para tirar, nós não viemos aqui para levar, saquear e ir embora. Não, nós viemos aqui para construir. Uma outra coisa assim, muito bacana que a gente deve evidenciar é que Israel, mesmo no meio daquela região que é conflituosa, é um país extremamente seguro. Com certeza, isso é algo que as pessoas não conseguem entender, não é? Porque são levadas muitas vezes pela mídia, não é? Que passa porções dos conflitos ou de determinadas coisas e não um contexto geral. E a imprensa, naturalmente, ela é sensacionalista, né? Então, a desgraça vende. Vende, exatamente. Agora, eu estive 3 vezes em Israel e eu sei que lá é seguro. Eu moro lá há 15 anos e eu vou lhe dizer algo, né? Israel em guerra é muito mais seguro do que o Brasil, as grandes capitais brasileiras. Não, em uma das viagens que nós estávamos em Israel, eu pegando pelos nossos jornais aqui no Brasil, Israel estava bombardeando a Síria e nós
Não sabemos nada, não vimos nada, nada. Tudo funcionando normalmente. Exatamente. É assim porque Israel tem um sistema de segurança público fantástico. Então, em Israel não existe assalto à mão armada. Isso não existe em Israel. É lógico, criminalidade, lógico, não é, por exemplo, assim, assassinatos, mas isso existe de todo mundo. Mas algum tipo de violência é comum em qualquer lugar. Ou seja, aquela neura coletiva que nós vivemos no Brasil, lá não existe. Agora, eu queria que você falasse sobre a importância, você que é guia também de turismo em Jerusalém, Israel, naquela região, sabe, da nossa sociedade, do nosso telespectador, dele se interessar pelo tema religioso, Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Então, eu vejo assim, Israel, não é único no mundo, não é? Porque é onde aconteceu a Bíblia, não é? É onde aconteceu a Bíblia. Então, coisas que vão acontecer no futuro, o seu pano de fundo, não é? O seu palco será Israel, não é? Jerusalém. Jerusalém, ela é a única cidade, ela é denominada, por exemplo, como Paris é denominada a cidade de luz. Jerusalém é denominada a cidade eterna. Por quê? Porque ela é a única cidade que existe na terra e existirá no céu, a nova Jerusalém. É verdade. Se você pegar um mapa do mundo, dobrar o mapa, você vai ver que o meio do mundo é Israel. E o meio do mundo é Jerusalém. E você sabe uma coisa? Me dá licença, que sua Bíblia está aqui, correto? Tá, sim. Então, o que acontece? A gente pega uma Bíblia aqui no Brasil e o que acontece? Tudo aquilo que a gente leu, tudo aquilo que a gente ouviu, estudou, quando você chega em Israel, o livro de turismo é a Bíblia. Com certeza. Isso é algo fantástico. Então, ou seja, independe se eu creio ou não, creio. Israel está lá. Com certeza. Tudo que está escrito aqui está em Israel. Bíblia. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Então, aliás, essa Bíblia sua eu não vou conseguir ler esse negócio, não vai dar. Está bem complicado aqui. Está bem complicado aí. Mas ela está justamente aberta, não é? Mas eu vou te falar por dois motivos. Um, seguinte, é o tamanho da letra, já passei dos 40, já não estou conseguindo ler tanto de perto, né? Agora. E o segundo? O segundo é hebraico? Não, essa é em português. Está em português, tá vendo? Pior mas ainda, olha agora. só, essa é em português. Não consegui ver nada. Mas olha só, onde você abriu, diz a respeito de Jerusalém, diz assim, 1 Reis, capítulo 11, versículo 36, diz assim: E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. Foi Deus quem elegeu, né? Então essa é Jerusalém. Eu quando falo de Jerusalém, as pessoas me falam assim: Silvia, mas Paris, Roma. Lógico que é lindo, é maravilhoso, cada um tem o seu encanto. Mas Jerusalém para mim é o local. Jerusalém é a cidade. Quando você entra ali, e eu entro na cidade de Davi, e eu vejo ali Davi conquistando aquilo dos Jebuseus, e eu ando pelo túnel de Ezequias, e eu termino no tanque de Siloé, onde Jesus curou o cego. Gente, aquilo pra mim, as pessoas falam: Silvia, eu não acredito que eu passo lá milhões de vezes, não é? Eu moro lá. Isso. E eles falam pra mim: você de verdade se emociona? Eu falo: de verdade eu me emociono, porque cada dia que eu passo ali, gente, isso é maravilhoso, eu fico maravilhada com aquilo. E Jerusalém é a cidade que provocou ao longo da história tantas guerras, porque todos querem dominar Jerusalém, na verdade, todos a querem. E cabe aqui um adendo, um esclarecimento, porque na mídia ocidental se divulga que a capital de Israel é Tel Aviv. E não é verdade. A capital de Israel é Jerusalém. Como nós sabemos qual é a capital de um país? Qual é a capital do Brasil? Brasília? E por que não São Paulo? Se São Paulo movimenta, o PIB de São Paulo movimenta o Brasil, por que não São Paulo? A mesma coisa Israel. O parlamento israelense, não é? Que Israel não é uma república presidencialista como o Brasil, é um parlamento. O primeiro-ministro se assenta em Jerusalém. Mas a questão de Jerusalém não é apenas que ela é a capital por causa do governo, mas ela é a capital religiosa. Ela foi fundada pelo rei Davi.
há 3.000 anos atrás. Então todas as orações de todos os judeus, de todos os hebreus, ao longo do tempo, todos eles, até hoje, eles oram em direção a Jerusalém. Não, e tudo isso que a gente está conversando é bom para esclarecer para o telespectador, para ele entender a importância, sabe, de Jerusalém, não somente para os judeus, Lógico que não, mas para todos. para a história da humanidade. Da humanidade. Tudo que está registrado nesse livro aqui, de capa preta, não é verdade? Muitas profecias já se cumpriram, outras estão se cumprindo no presente e tem algumas para se cumprir, como a volta do nosso Senhor Jesus. Com certeza, uma delas, não é? Uma delas. Olha só, queria que você falasse sobre a importância também da gente conhecer a língua original, porque você é intérprete, você fala o hebraico. As pessoas têm, na realidade, um grande medo dele, porque ele é um idioma totalmente diferente do nosso, o alfabeto é outro alfabeto. Na realidade, ele é um idioma semítico, não é? Ao mesmo tempo que ele é difícil, ele é muito simples, porque o hebraico, ele tem 3 funções: passado, presente e futuro. Não é como no português, nós temos vários passados em português. Eu ia, eu fui, eu iria, não é? Em hebraico não, é uma coisa só. E o hebraico é raiz. Então você sabendo a raiz do verbo, você vai fazendo como se fosse um quebra-cabeça. Você vai montando a palavra e através da raiz você dá origem à palavra, não é? Ô Silvio, bacana também que você dá palestras, não é isso? Inclusive você está no Brasil, vai visitar alguns estados e as igrejas, comunidades que querem trazer a Sílvia, eu queria que você falasse sobre os temas das palestras que você dá. Então, Eli, as palestras giram na realidade em torno do que as pessoas querem, porque é tanta coisa que você pode falar sobre Israel. É muito. Que parte, que época que você quer, a parte grega, a parte romana. E as pessoas que estiverem interessadas podem entrar em contato comigo através do meu e-mail. Não, e seus contatos já estão no vídeo. Okay. Não somente para maiores informações, mas também para agendar. Sempre lembrando que tem que trazer a Sílvia lá de Jerusalém, né? Exatamente, sempre de lá, né? Eu tenho que cruzar o mundo para vir para o Brasil. Mas eu faço isso verdadeiramente, para mim isso é um ministério, para mim isso é o meu, vamos dizer, hoje em dia é a minha força, né? É o que eu gosto de fazer, e eu acredito que você só faz algo bem quando você gosta de fazer aquilo que você faz. Não é uma coisa que está lá no Oriente Médio, uma coisa que está lá longe, distante de nós, não. Ela é muito mais atual, não é? Do que nós possamos imaginar. Não somente atual, mas também é um assunto muito sério, relevante, que nós precisamos dar atenção. Não é isso? Silvio, eu quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Uma alegria recebê-la aqui no programa Desafios. O prazer foi meu. E falarmos sobre um tema que eu gosto muito, que é Israel, viu? Todos nós gostamos. E olha só, Eli, eu trouxe para você de presente um CD, não é? Bacana. Com músicas que falam, não é? Do folclore de Israel, em português e em hebraico, ok? O CD tem está aqui. Também. Tem hebraico também, tá bom? E trouxe para você um talit. Talit. Isso, talit, ok? Que é, na realidade, um manto, não é? Ao qual os judeus colocam, só os homens, as mulheres não podem colocar talit, ok? Colocam nos ombros. Coloca nos ombros? Isso, colocam assim nos ombros, dá licença. Colocam aí, ok? Na hora da oração. Agora, para orar, eu já posso ter um manto já. Já pode ter um manto, não é? Isso é bíblico. E, aliás, foi desse talit, ok? Que se deu a bandeira de Israel. Porque, perceba, o talit é branco e azul, não é? Então, a bandeira de Israel, que é... Inclusive, eu tô com ela aqui no meu pescoço. Esse talit deu origem à bandeira de Israel, feita pelo... nosso querido sionista, pai do sionismo, Herzl, foi ele que teve essa ideia, não é? No segundo congresso sionista realizado na Suíça em 1897, ele pega a inspiração então do talit e faz a bandeira de Israel. Eu gostaria de convocar você que nunca foi a Israel, que talvez por medo, talvez por má informação, gostaria que você viesse a Israel, porque Israel é nossa terra, Israel é o local que todos nós deveríamos conhecer, porque é o berço da humanidade. Então você pode ir, contate a sua agência, a sua igreja, a sua comunidade, seja o que for, e você será muito, mas muito bem-vindo em Israel. E você pode vir sem nenhum tipo de problema, porque ali
só reina a paz. Silvia, que privilégio, viu? Mais uma obrigada, vez, muito obrigado. Obrigada eu, Eliseu, que te agradeço. Leve meu abraço para toda a família em Jerusalém, Levo, para sim. aqueles judeus lá, aquele povo abençoado. Amém. Deus assim será. Amém, querido. Para você que está em casa, hoje eu conversei com a intérprete e guia, mora há 15 anos em Israel, Silvia Ruth Eppelboim. Veja bem, falar sobre Israel dá vontade de a gente ficar aqui, mas o nosso tempo é curto. Mas vale a pena você pensar, porque tudo aquilo que nós conversamos, o maior percentual está registrado na Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus fala, aponta para Jerusalém. Então, por mais que eu não queira crer, é uma verdade. E Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Desafios, volta já. É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com um videoclipe especial do Voz da Verdade. Que Deus é este que está por perto, está agora entrando na sua casa. Obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana. Até o próximo programa, se Deus quiser. Mas olha, continue conosco através dos nossos endereços eletrônicos. Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto e não havia doente, maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, roupas não envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Alabação e Radeirão! Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto e não havia doente, maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. Programa Desafios. Oferecimento SS Solutions. Produzindo soluções excedendo expectativas. E Forte Leve é muito mais caixa d'água.